Olá, queridos, bem-vindo ao Na Igreja Podcast. Queria falar um pouquinho com você sobre céu e inferno. Existe ou não? Porque hoje tem tanta confusão acerca disso, tanta gente querendo tirar o inferno, né, a existência do inferno da Bíblia, querendo tirar a existência do céu da Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia fala. Eu vou citar alguns textos, tá, sobre o céu, sobre o inferno e também sobre o céu, e vou deixar você com a Bíblia, porque a melhor forma de sabermos acerca de um assunto teológico é consultando a Bíblia. A primeira coisa que eu quero começar dizendo para você é que não tem como você tirar do Evangelho a existência, nem do céu e nem do inferno, porque está aqui. Tá? Sobre a questão do inferno, eu gostei de uma frase que eu li de C.S. Lewis, que foi um grande escritor. Ele disse assim: não há nenhuma doutrina que eu removeria de mais bom grado do cristianismo do que isto, ou seja, o inferno, se eu tivesse o poder para tal. Mas essa doutrina tem o pleno apoio das Escrituras e, sobretudo, das palavras do nosso Senhor. Então, nem se a pessoa quiser, não tem como. Tá? E simplesmente dizendo que não acredito, ou ignorando, ou falando contra, não vai, né, tirar a existência do inferno ou do céu que está aqui na palavra de Deus. Tá? Sobre o inferno, Daniel capítulo 12, e o versículo de número 2, na Bíblia que você tem também, diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Registro da palavra de Deus. Jesus, falando acerca do julgamento final, em Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus diz assim: e ele dirá aos que estão à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então a gente já sabe que esse lugar, que o inferno, foi preparado para o diabo, para os seus anjos, mas para aqueles que se esquecem de Deus também. Está aqui na Bíblia, simples, é só abrir e ler. Tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 7 ao verso 9, tá? Olha a palavra que o apóstolo Paulo fala, tá certo? E muita gente com discurso se escondendo atrás do amor de Deus, que é um fato, que é uma verdade, que Deus nos ama, quer nos salvar, mas se escondendo somente atrás desse discurso, não acredita nessa palavra do apóstolo Paulo. E diz assim: quando se manifestar o Senhor, Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando a vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e da glória do seu poder. Padecerão castigo, eterna perdição. Pastor, isso não é um discurso de ódio? Não, eu estou lendo a Bíblia. Eu acho que é conhecendo acerca dessas verdades que a pessoa pode tomar uma decisão favorável em servir a Deus, em aceitar a Cristo como Salvador, mudar os seus caminhos, ser liberto. Tá? Apocalipse capítulo 20, o verso 15 diz assim: e se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, esse será jogado no lago de fogo. É a Bíblia que está dizendo, então a gente precisa acreditar no que a Bíblia fala. Eu citei mais de um texto aqui para você. Vamos ao céu, então. O que a Bíblia fala? Eu não estou falando tudo que a Bíblia fala, tá certo? Eu estou citando alguns textos aqui. Eu fiz questão de citar pelo menos 3 textos de cada um, tá certo? O céu. Capítulo 3, verso 20 de Filipenses. O apóstolo Paulo diz: donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. De onde nós esperamos? Do céu. Tá? Esperamos a volta, a manifestação de Jesus, o arrebatamento da igreja. Jesus falou também em João, no capítulo 14, do verso 1 ao versículo de número 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então tem um lugar preparado para nós, né? Que é o céu, a nossa morada, a nossa cidade, o lugar que Deus tem preparado para aqueles que amam, que esperam, que aguardam, que entregaram a sua vida a Cristo. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Isso aqui não é folclore, né? Isso aqui não são apenas símbolos.
né? Isso aqui é para ser interpretado de forma literal, aquilo que Deus tem preparado para nós. A Bíblia tem que ser interpretada assim. Apocalipse capítulo 22, do verso 1 ao versículo 5, eu peço a sua paciência porque o texto é um pouquinho longo. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e outra banda do rio estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali, onde? Nesse lugar que Deus tem preparado, nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão, e verão o seu rosto. E na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Com base só no que eu li aqui, já é o suficiente para nós acreditarmos e vivermos e termos essa viva esperança de que o céu existe e de que Deus enviou o seu Filho Jesus para nos livrar do inferno que está preparado para o diabo e os seus anjos. Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast.